Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vamos continuar a nossa série de vídeos sobre o manual do Língua. E estamos aqui no item de desenvolvendo modelos mais avançados. Nós temos 5 grandes áreas que o Língua aborda. Na vida real, você pode aplicar a modelagem matemática praticamente em qualquer caso, em diversos casos, não somente nos 5 que estão aqui. Então, veremos aqui modelagem de gerenciamento de produção. O primeiro vídeo, que será justamente esse, será um problema de blend, um modelo de blend, um problema de mistura. Quando nós vamos realizar a modelagem matemática em um problema real, nós não temos o modelo já em si no momento inicial. Nós não temos o nosso parâmetro organizado da maneira que está aqui. Nós temos um problema em palavras, ou seja, é alguém falando justamente qual é o problema que a empresa possui. Vamos ver aqui então qual que é o problema. Então, como um gestor de uma empresa de combustíveis, de uma empresa que fabrica combustíveis, existe o objetivo de maximizar o lucro da mistura dos materiais que formam o combustíveis. Antes de entrar no problema, vamos fazer uma seguinte observação. Quando nós temos problemas de maximização de lucro ou minimização de custos, deve-se definir uma qualidade exigida do produto final. Por quê? Porque se não exigir isso, eu simplesmente vou produzir produtos com uma qualidade totalmente baixa, às vezes uma qualidade que o cliente final não irá aceitar. Vamos supor, se eu utilizar insumos de baixa qualidade, eu terei um produto final de baixa qualidade. Então, eu até posso utilizar insumos de baixa qualidade, desde que eu também utilize produtos de qualidade. Com isso, essa mistura de produtos de baixa qualidade mais barato com produtos de alta qualidade mais caros permite formar um produto final com uma qualidade que seja uma qualidade mínima exigida. Então, nós queremos maximizar o lucro ou minimizar o custo respeitando um nível de qualidade previamente já definido. Nesse caso, então, a empresa tem 3 insumos: butano, catalite de fumete e nafta. E ela produz a gasolina regular e a gasolina premium. Tanto a gasolina regular e a premium são formadas por esses 3 produtos. Só que a única diferença é que a proporção de cada um dos insumos em cada uma das gasolinas será diferente. Por exemplo, vamos supor que em uma das gasolinas será mais butano do que na outra. Na outra terá mais nafta, em uma terá mais nafta do que a outra. E assim por diante. Nós não sabemos ainda porque nós não modelamos. Mas a diferença entre a gasolina regular e a premium é justamente a proporção de insumos que cada uma possui. Então, tanto a gasolina regular quanto a premium devem respeitar níveis de qualidade em relação à octanagem, vapor de pressão e volatilidade, ou seja, ela tem níveis mínimos e níveis máximos desses 3 aspectos. Em relação aos insumos, existe uma quantidade máxima disponível, ou seja, do butano, catalite de fumete e nafta. Além disso, para eu utilizar esses insumos, eu tenho um custo, que também é conhecido. Eu também sei qual é a quantidade mínima que eu devo produzir das 2 gasolinas, ou seja, pode citar, por exemplo, que a empresa já definiu alguns contratos de venda, então ela já sabe a produção mínima que ela deve produzir da regular e da premium. Ela também já sabe a produção máxima, ou seja, o máximo que ela pode vender. Então, ela não vai fabricar mais do que ela pode vender. Então, eu sei qual é o valor mínimo que eu devo produzir e o valor máximo que eu devo produzir. Também sei qual é o preço de venda, ou seja, o preço que eu vendo tanto a gasolina regular quanto a gasolina premium. Então, nesse modelo completo é justamente esse daqui. Antes de chegar no modelo completo, vamos aqui analisar então os sets, as variáveis e depois chegar lá no modelo como um todo. Nesse modelo nós temos 3 sets primitivos para armazenar nossas informações. Por quê? Porque nós temos os insumos, nós temos os produtos finais e nós temos os níveis de qualidade. E aí surgiu a seguinte dúvida: ok, eu consigo até entender porque eu preciso ter um set para os insumos, são os insumos, ok, tem que ter os insumos, e outro set para os produtos finais. Mas qual é o sentido de eu ter um set de qualidade? Esse será um set de qualidade do quê? Justamente, esse set que Qualmes, se nós observarmos aqui o modelo, ele é um set
que ele não possui nenhum atributo. Por que isso acontece? Porque a qualidade será vinculada justamente tanto aos insumos quanto aos produtos finais. Então, primeiro eu tenho que criar esse set e depois eu vou ter um set derivado juntando tanto os insumos com a qualidade e depois os produtos finais com a qualidade, que é justamente o primeiro set derivado, que é o RxQ, que é a junção entre os insumos e a qualidade. Ou seja, nesse problema, eu sei qual é o nível de octanagem de vapor e volatilidade do butano, do catalytic formate e da nafta. Depois, eu vou ter um set derivado que pega a qualidade com o produto final. Por quê? Porque um produto final deve ter uma qualidade mínima e uma qualidade máxima. Tem nível de qualidade mínima e máxima de cada um dos itens, de octanagem, vapor e volatilidade. E por fim, o nosso último set é a junção entre os insumos e os produtos finais. Por quê? Porque eu preciso definir quanto do insumo A eu vou utilizar no produto final A, por exemplo. Ou seja, quanto de butano eu vou colocar na gasolina regular? Quanto de catalytic formate eu vou colocar na gasolina regular? Quanto de nafta eu vou colocar na gasolina regular? E também, quanto de cada um desses insumos eu vou colocar na gasolina premium? Então, no total, nós temos 6 sets, sendo 3 primitivos e 3 derivados. Em relação à variável, nosso principal objetivo é definir o lote, ou seja, quanto nós iremos produzir tanto da gasolina regular quanto da premium. Em consequência, é preciso saber também quanto que eu vou utilizar de cada insumo em cada gasolina. E nós também iremos saber o seguinte, o K-slack. O K-slack é dado da seguinte maneira. Vamos ver aqui então, em relação à gasolina regular. A gasolina regular, em relação à octanagem, ela tem que ter no máximo 110 e no mínimo 90. Supondo então que lá foi feita a mistura e verificou que a quantidade foi 95. 95 está entre 110 e 90, ou seja, está respeitando. 110 menos 95 é igual a 15. Então, esse 15 é justamente o K-slack. É a qualidade de folga que eu tenho até o máximo. Ou seja, eu posso aumentar em até 15 a octanagem da gasolina regular sem ter nenhum problema. Eu posso aumentar até em 15 unidades a octanagem, ainda respeitando os níveis de qualidade exigidos. Por fim, então, continuando, nós temos a nossa função objetiva. A nossa função objetiva pode parecer grande aqui, na primeira análise, mas ele separa aqui em 2 pedaços. Nosso objetivo é maximizar lucro. Lucro é dado por receita menos custos. Vamos separar então. Primeiro, vamos ver nossa receita. A receita é fácil. Por quê? Porque é o preço de venda da gasolina regular vezes quanto eu vendi da gasolina regular, mais o preço de venda da gasolina premium vezes quanto eu vendi da gasolina premium. É justamente o que está escrito aqui. O custo é também tranquilo. Eu vou ver qual é o custo do butano vezes quanto eu utilizei, entre parênteses, quanto eu utilizei de butano na gasolina regular mais quanto eu utilizei de butano na gasolina premium. Eu faço essa soma e multiplico pelo custo do butano, mais o custo do catalytic formate, mais o custo do catalytic formate vezes a somatória de quanto eu utilizei na gasolina regular mais quanto eu utilizei da gasolina premium. E por fim, o custo do nafta vezes a somatória de quanto eu utilizei na gasolina regular mais quanto eu utilizei da gasolina premium. Nesse problema em específico, não existe perda dos insumos durante a produção, ou seja, se eu tenho um do insumo A e um do insumo B, o meu produto final terá um lote do tamanho de 2, que é justamente 1 mais 1, que dá 2. Então não existe nenhuma perda nesse processo, importante saber isso. Então, se eu tenho aqui tanto a nossa receita e o custo, basta então fazer a receita
menos o custo, que é a nossa função objetiva, que era maximizar o lucro da empresa. Para isso, então, nós teremos 4 restrições no total. A primeira restrição calcula justamente o lote. O lote é dado, então, justamente de quanto cada uma da gasolina tem de cada um dos insumos. Então, ele vai pegar, primeiro, a gasolina regular. Ele vai somar quanto ela tem de butano, quanto ela tem de catálise de fumete e quanto ela tem de nafta. A somatória desses 3 itens é a quantidade que eu produzi da gasolina regular. Depois, para fazer o da gasolina premium, ele vai ver quanto ele tem de butano, de catálise de fumete e de nafta na gasolina premium, e aí ele tem o valor da produção final da gasolina premium. Essa segunda equação, restrição, nós vamos ver por último, tá? Vamos ver primeiro então aqui a nossa terceira. A terceira determina a quantidade mínima e máxima do lote. Isso aqui eu posso separar em 2 equações, que são a produção deve ser maior ou igual à produção mínima exigida e depois que a produção deve ser menor ou igual à produção máxima exigida. Mas ao invés de fazer 2 equações, eu posso juntar as duas somente em uma, que é justamente utilizando aqui a função @bnd, que é o bound, ou seja, definindo os valores mínimos e os valores máximos da variável bet. Ou seja, eu tenho que a variável bet terá um valor mínimo do min requirement e terá um valor máximo do max sell, ou seja, da quantidade máxima que ela pode vender. Vamos calcular então aqui uma equação que está relacionada, a quarta equação está relacionada com a segunda. Então vamos entender aqui o K-slack. O K-slack, então, como nós vimos, será dado justamente pelo valor que a empresa verificou, produziu cada uma das gasolinas, ou seja, a qualidade que a gasolina tem, que será calculada da seguinte maneira: o valor superior menos a qualidade observada. Só que então posso fazer a seguinte análise. Observe aqui que o valor superior é 110 e o valor mínimo é 20. Perdão, o valor mínimo é 90. Então eu tenho que ter no máximo 110 e no mínimo 90 da gasolina regular à octanagem. Então a octanagem da gasolina regular deve ser no máximo 110 e no mínimo 90. Logo, o maior K-slack que eu posso ter aqui seria se a gasolina tivesse o valor de 90. Por quê? Porque eu estaria respeitando os limites, porque 90 está entre 110 e 90. Se a gasolina tivesse o valor de 90, eu teria um K-slack de 20. Por quê? Porque seria justamente 110 menos 90. Com isso, então, eu posso definir qual é o valor máximo que o K-slack pode ter. O valor máximo que o K-slack pode ter é justamente o valor superior menos o valor inferior. Como nós escrevemos isso aqui? Então, o K-slack tem que ser menor ou igual justamente o valor superior menos o valor inferior. E aqui ele multiplica pelo tamanho do lote. Então ele vai ter o valor em relação à produção que ele possui. E aqui essa segunda equação, o que ela faz é justamente falar que os insumos que ela utilizar devem respeitar o nível mínimo e o nível máximo, justamente porque aqui nós temos o nível dos insumos que ela utiliza, então quanto ela utilizou vezes a qualidade daquele insumo, mais a folga deve ser igual à quantidade superior, qualidade observada superior. Isso aqui nós podemos organizar da seguinte maneira também. Vamos pensar. O nível que a empresa tem, certo? Menos a quantidade máxima. Perdão, vamos analisar da seguinte maneira. O nível da qualidade máxima. Vamos passar então isso daqui para o outro lado.
com sinal de negativo. A quantidade máxima menos a qualidade que foi observada será justamente o tamanho da folga. Então, vamos aqui para observar aqui novamente. Se eu observei o valor de 95, eu vou pegar então o valor de 110 menos 95, e eu vou ter um k-slack de 15. Então, replicando esse modelo aqui no exemplo, isso aqui seria o 95 e isso aqui é o 110. E o k-slack aqui seria o que nós iríamos descobrir, que tem o valor de 15. Então, o k-slack está junto aqui, tanto dessa restrição quanto nessa última, para definir qual é o valor máximo que ele pode assumir. Com isso, então, nós temos a solução ótima aqui do nosso problema. O lucro máximo que a empresa pode ter é justamente 44.905, com a produção de 4.000 da gasolina regular e 4.095 da Premium. Sendo a gasolina regular a produção tendo essa quantidade aqui de butano, essa quantidade de catalítico de fumante e essa quantidade aqui de nafta. Já a gasolina Premium terá essa quantidade de butano, essa quantidade aqui de catalítico de fumante e essa daqui de nafta. Vamos aqui no modelo, então. Esse é o modelo final. É interessante observar aqui que nós temos insumos, então nós temos os atributos relativos a ele, e eles estão justamente aqui. O qualidade level, que é aqui em relação aos insumos e a qualidade. Nós temos aqui nossa produção final, nós temos o nível de qualidade que nós observamos, octanagem, vapor e volatilidade, e os nossos 3 sets derivados aqui. Nós temos nossos insumos e assim por diante. Depois nós temos aqui a nossa função objetivo aqui no final e as nossas restrições aqui em cima. Então, quando nós solucionamos, nós chegamos aqui também, que é um problema linear. Chegamos aqui no mesmo valor do problema, né? 44.904. E aqui ele coloca até os centavos, que aqui no problema, se não me engano, ele não colocou, ele arredondou para cima, colocou 905. Mas na realidade é 44.904,76. Com isso, então, nós sabemos aqui justamente qual é o lote que nós produzimos. Então, temos exatamente o mesmo valor lá do exemplo. 4.000 do regular e 4.095 da gasolina Premium. Conseguimos aqui também ver as outras informações, ou seja, quanto nós usamos de butano na regular e na Premium. Quanto nós utilizamos de catalítico de fumante na regular e na Premium. De nafta na regular e na Premium. Então é interessante, além de observar toda a modelagem, passar um tempo analisando aqui o relatório de solução para entender como que o problema é entendido e compreender as respostas que nós obtivemos. E não olhar somente o valor aqui de 44.904,76. Além de analisar toda a modelagem, é interessante passar um tempo vendo o nosso relatório de solução. Como recomendação, eu indico que você pegue esse modelo e altere aqui os valores da data, vá alterando e veja como que isso interfere aqui no valor final de produção desses itens. Então, por exemplo, aumenta o custo de um insumo, diminui o custo de um insumo, aumenta o preço de venda de uma gasolina, diminua o preço de venda da outra e assim por diante. Bom, então, outros vídeos como esse você encontra aqui no canal e no site estudocontro.com.br. Não se esqueça de deixar suas dicas e sugestões para os próximos vídeos aqui nos comentários. Eu te conto em breve, abraços e até mais!